Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Nós vamos meditar num texto que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, eu farei a leitura dos versículos 1 a 7. Antes da leitura eu já quero orar com os irmãos e irmãs. Ó Deus, nos abençoa neste momento de meditação da Tua Palavra. Ajuda-me a pregar com simplicidade, clareza e graça e ser fiel às Escrituras. Ilumina a nossa mente pelo Teu Espírito, a fim de que compreendamos aquilo que o texto nos ensina e possamos, pelo Teu poder e pela Tua graça, também colocar em prática esses ensinos no nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 9, 1 a 7 diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, como eu prefiro, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Em um artigo publicado em 9 de dezembro de 24, a analista Fernanda Magnota, ou Manhota, não sei, da CNN, ela afirma que a guerra civil na Síria, ela se iniciou em 2011, tá? Ela produziu a maior crise de refugiados da história. Então, desde 2011, o conflito forçou quase 7 milhões de sírios a buscarem refúgio em outros países, além de causar o deslocamento interno de outros 6 milhões e 700 mil sírios. Esses números alarmantes revelam que aproximadamente 14 milhões de pessoas, 14 milhões de sírios, foram obrigados a deixar suas casas em busca de segurança e de uma vida mais digna. 14 milhões de pessoas, 7 milhões de sírios saíram do país desde 2011. Outros quase 7 milhões se movimentaram, deixando as suas casas dentro do próprio país a fim de obterem mais segurança e uma vida mais digna. Segundo a reportagem do jornal Zero Hora, essa reportagem de 25 de setembro deste ano, ela traz o relatório do Índice Global da Paz, GPI, Global Peace Index. A abreviação está em inglês, né? Índice Global da Paz. É um relatório que é produzido por um instituto, chamado Instituto para Economia e Paz, IEP. Reúne dados e análises que indicam a extensão de conflitos internos e internacionais que estão em curso. Diz esse relatório do Instituto para a Economia e Paz, atualmente, há 56 conflitos, vocês ouviram bem, 56 conflitos ocorrendo em todo o mundo.
o maior desde a Segunda Guerra Mundial, o maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2024, 92 países estão envolvidos em conflitos fora dos seus limites territoriais. Em razão dos conflitos, dessas guerras, 110 milhões de pessoas estão refugiadas ou precisam se deslocar internamente em seus próprios países em busca de segurança. Um outro dado, no ano passado, 2023, portanto, antes de setembro de 2023, ou seja, nem tinha começado ainda a guerra em Gaza, salvo engano, começou no dia 7 de outubro de 2023. Nem havia começado a guerra em Gaza, e já havia a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Diz esse relatório, foram registrados 162 mil mortos relacionados a conflitos no mundo inteiro. As regiões da Ucrânia e de Gaza concentram a maior das mortes, correspondendo a quase 3/4 deste número. Resolvi trazer essas duas reportagens que mostram a situação do nosso mundo. Nosso mundo está mergulhado num caos de guerras, de conflitos, de mortes, de feridos com sequelas, pessoas que perdem os seus membros, pessoas que perdem a visão, deslocamento de populações em busca de segurança, em busca de uma vida mais digna. Diante desse quadro, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia tem algo a nos dizer que nos traga conforto diante de uma situação tão difícil, tão caótica, uma crise tremenda. Eu afirmo, sim, a Bíblia tem muito a nos dizer. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. A Bíblia, ela nos ensina que o nosso Deus, Ele reina sobre todos os reinos. Ele exerce domínio sobre todos os reinos. E Ele exerce esse domínio através do seu Filho Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, nós que estamos olhando para esse quadro terrível, fora do nosso país, dentro do nosso país também, muita calamidade, e na nossa própria vida. Às vezes a nossa vida se encontra em situação caótica. Nós precisamos confiar que Deus governa, que Deus exerce domínio sobre reis, sobre reinos, sobre a nossa vida. E esse domínio Ele exerce por meio do seu Filho Jesus. Nós precisamos confiar no governo de Deus e no cuidado dEle para com a nossa vida. O texto que nós lemos é uma profecia de Isaías. Isaías, ele profetiza o nascimento de Jesus. Veja aí, verso 6, diz claramente: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esta passagem fala do nascimento de Jesus Cristo. E eu quero abrir um parênteses aqui para lembrar que Isaías, ele recebeu esta visão aproximadamente 730 anos antes de Jesus nascer. Ismael, como é que você sabe isso? Porque o próprio Isaías disse, no início do seu livro, no primeiro versículo, que ele recebeu essas visões, essas profecias que ele agora estava proferindo através do seu livro, ele recebeu nos dias de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos os reis de Judá. O texto diz em que momento histórico Isaías afirmou aquilo que ele afirma, declarou essas profecias. Sabe o que significa? Se Isaías, ele declarou que Jesus nasceria mais de 700 anos antes dele nascer, significa que a palavra de Deus é
inspirada pelo Senhor, inspirada pelo Espírito de Deus. Isso serve de advertência para nós, meus irmãos e minhas irmãs, porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro em que Deus fala conosco. Nós precisamos reservar um tempo da nossa vida para meditar na palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo Senhor. Ela tem muito a nos dizer. Você vai me dizer assim: Ismael, é difícil ler a Bíblia. Há muitos termos que são difíceis. Eu concordo com você, mas hoje há versões que trazem paráfrase da Bíblia, que são versões fidedignas. Vale a pena a gente encontrar essas versões. Tem a Bíblia na linguagem de hoje, tem uma versão, até que a Stephanie, esposa do Carlos, me falou, a NVT, às vezes eu tenho no celular, às vezes eu vou nessa versão, porque ela é mais simples para nós entendermos. Aí dá até para a gente comparar as versões mais simples com as versões que nós temos, mas o que nós não podemos é deixar de separar um tempo da nossa agenda para ler as Escrituras. É a revelação inspirada de Deus. Fecha o parênteses. Essa profecia de Isaías acerca do nascimento do menino Jesus, ela está dentro de um contexto. Esse contexto é muito interessante. Para a gente entender a profecia, a gente precisa entender o contexto. Sabe qual é esse contexto? O rei de Judá, o rei Acás, ele estava preocupado, porque formou-se uma aliança contra ele. Os sírios e os efraimitas, aqueles que eram da tribo do norte, do reino do norte, os efraimitas, os sírios e os efraimitas, eles se juntaram para lutar contra Judá. E Judá ficou, e Acás, o rei de Judá, ficou ansioso, ficou preocupado, e agora o que vai ser? Deus, sabendo dessa preocupação, enviou o profeta Isaías para tranquilizá-lo, para dizer para ele: Acás, isso não vai acontecer, eu não permitirei, confie nisso. E Deus deu uma primeira profecia para o rei Acás, para que ele confiasse na palavra de Deus. Essa profecia está no capítulo 7, verso 14, que diz assim, olha, Isaías, capítulo 7, verso 14, mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta diz, para Acás, amando do Senhor, eis que a virgem conceberá. Que virgem que é essa? Virgem Maria. Dará à luz um filho. Que filho é esse? Jesus. E ele se chamará Emanuel. O que o profeta estava dizendo para o rei Acás? Acás, confia em Deus. Deus não permitirá que esta aliança prospere e domine Judá. E a prova que eu estou te dando, que você prevalecerá sobre esses reinos que se levantam contra você, é o sinal da vinda do Messias. Olha, eu que sou o Deus que reino sobre tudo e sobre todos, eu vou fazer cumprir este sinal. Um dia o menino virá, o Salvador, o Jesus Cristo. Creia nisso, porque um dia a virgem conceberá, ela dará um filho, e esse filho será chamado Emanuel, o Deus conosco. Então veja, Deus falou para Acás, confie, estou te dando um sinal, que vai se cumprir daqui a 700 anos, confie nisso. Acás se recusou a crer, e não somente ele não creu em Deus, como ele fez aliança com outro reino. Não se perca pelo nome, ele fez aliança com os assírios. Os sírios se juntaram aos efraimitas para lutar contra Judá. Deus disse, não vai prosperar. Ele não confiou, ao invés de confiar em Deus, ele preferiu confiar no braço humano, e fez aliança com os assírios. Os assírios derrotaram de fato os sírios e os efraimitas, mas na sequência decidiram atacar Judá. Perceberam como é que funciona a coisa? Acás, ao invés de confiar em Deus, ele foi confiar no braço humano, em alguém que no primeiro momento, e é sempre assim que acontece, quando nós confiamos no braço humano, no primeiro momento parece muito bom, parece excelente, aquela pessoa vai nos ajudar, aquela pessoa é excelente, ela vai ser fiel a nós, mas aí passa o tempo, e a gente começa a perceber a realidade.
Maldito o homem que confia no homem, que se sustenta, ampara-se no braço humano e afasta o seu coração de Deus. Então, nesse contexto agora de opressão dos assírios, Deus manda uma outra profecia para Acás, para o rei de Judá. Fala novamente do nascimento do menino. E a ideia é a mesma. Está dizendo assim, olha, Acás, eu prometi para você, os sírios e os efraimitas não prevaleceriam. Não prevaleceram. Pois agora eu estou prometendo de novo, os assírios não prevalecerão. E agora, essa promessa de Deus está amparada no sinal que é dado aqui em Isaías 9:6. Para que Acás tranquilizasse o coração, para que ele confiasse em Deus. O texto diz assim: um menino vai nascer, um filho será dado, e o governo está sobre os seus ombros. Acás, confie que Deus está no controle dos reinos, confie que o menino que vai nascer é por meio de quem Deus exerce o governo, o domínio sobre todos os reinos. Confie nisso, Acás. Antes de falar da resposta de Acás, nós precisamos lembrar uma coisa: não se enganem, o menino que nasceu da Virgem Maria, nasceu de uma família humilde, seus pais eram pobres, Maria e José eram pobres, ele nasceu num local humilde, numa estrebaria, onde se colocam animais, ele foi envolvido com paninhos humildes, foi colocado para descansar numa manjedoura, local em que se coloca o alimento para os animais. Este menino que veio nessas condições, não se enganem, ele era e é o Rei do Universo. Nós lemos na liturgia, em Lucas capítulo 1, o que o texto diz, quando o anjo apareceu a Maria e disse para ela: Maria, não temas. O anjo Gabriel disse a Maria: não temas, tu achaste graça diante de Deus, você vai conceber e vai dar à luz um filho, e vai chamá-lo de Jesus. E olha o que o anjo disse para Maria: este será grande. Preste atenção, não se engane, o menino humilde é Rei do Universo, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Jesus, que nasceu, ele é o Rei do Universo, e os atributos deste menino lhe dão a competência para ser de fato o Rei do Universo. Quais são esses atributos? O texto está dizendo aqui, não é? Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O texto já diz antes, né, que sobre ele, sobre os seus ombros está o governo, ele governa. E ele tem competência para governar. Os seus atributos são tremendos. Primeiro atributo de Jesus Cristo que o texto diz: maravilhoso conselheiro. Um conselheiro, nós sabemos, nós buscamos quando muitas vezes a gente quer conversar com alguém que possa nos aconselhar, um conselheiro, portanto, um conselheiro nós sempre consideramos uma pessoa sábia. E o texto diz que Jesus é maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque ele nos aconselha por meio da palavra de Deus. Ele é maravilhoso conselheiro porque ele revela a nós a palavra do Senhor. E a gente sabe que a palavra do Senhor, ela revela a sabedoria de Deus. Se você quer ser sábio, separe um tempo para ler as Escrituras, medite nela. Quando tiver dúvidas, anote. Se for uma questão de português que você não está entendendo a palavra, procura no dicionário. Hoje está tão fácil. Joga lá no Google a palavra, já aparecem os sinônimos. Jesus, ele é maravilhoso conselheiro, porque ele nos aconselha por meio da sua própria palavra, que é a palavra de Deus.
O texto diz também que Jesus é Deus forte. O que significa ser Deus forte? Ele tem poder para nos defender diante daqueles que nos oprimem. Você tem alguma situação em que você se sente oprimido? Jesus é Deus forte. Ele tem capacidade, Ele tem poder para nos defender do momento em que pessoas ou situações nos constranjam. O texto também diz, olha mais uma característica de Jesus Cristo. O texto diz aqui Pai da eternidade na nossa versão, não é? Eu gosto mais da nova versão internacional e outras versões que dizem Pai eterno. Pai da eternidade é aquele que criou a eternidade, né? Deus é assim, né? A Bíblia nos ensina essa verdade. Deus é eterno e Ele criou a própria eternidade. Ele criou o mundo e Ele criou o próprio tempo antes do mundo. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia é de que Jesus é o nosso Pai eterno. Eu acho uma tradução melhor. Por quê? Porque como um pai que cuida dos seus filhos, infelizmente hoje em dia, nós vemos muitos pais irresponsáveis, né? E a gente não consegue nem associar com aquilo que a Bíblia ensina. Mas Jesus é um pai que cuida dos seus filhos. Deus é um pai que cuida dos seus filhos, que se preocupa, e Ele faz isso eternamente. Por isso Ele é chamado de Pai eterno. Ele cuida de nós com amor paternal. E o texto também diz que uma outra característica de Jesus Cristo é que Ele é príncipe da paz. Por que Jesus é príncipe da paz? Porque Ele estabelece a paz entre os reinos. A gente está vendo que isso não tem acontecido, né? As guerras, e que eu próprio mencionei nas reportagens no início da meditação. Mas quando o texto diz que Jesus é príncipe da paz, significa que Ele nos reconcilia com o Pai. Ele nos reconcilia com Deus. Ele estabelece a paz entre nós e Deus. Como Ele faz isso? Ele morre na cruz. Ele paga o preço do nosso pecado. Deus nos amou. Olha, é uma coisa assim tremenda. Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho para morrer por nós. E desta forma, Ele nos ama e satisfaz a sua justiça. Só que a justiça de Deus é satisfeita na pessoa do seu Filho. Ele faz o seu Filho enfermar por amor de nós. Por isso Jesus é príncipe da paz. Ele estabelece a nossa conexão, a comunhão, relacionamento com o Pai e uns com os outros. É interessante, a gente sempre vê as pessoas se acertando umas com as outras, mas num segundo momento, aquelas pessoas que se aproximam umas das outras, elas se afastam. Por que elas se afastam? Porque antes de nós buscarmos comunhão com os outros, nós precisamos buscar comunhão com o Pai. Quando a gente tem comunhão com Deus, de fato, nós teremos comunhão com o nosso próximo. Por isso Jesus é príncipe da paz, porque Ele estabelece a comunhão com o Pai e nos ajuda a ter comunhão uns com os outros. E é uma comunhão duradoura, não algo que se quebra na primeira dificuldade. Então veja, o menino que nasceu tem o governo sobre os seus ombros, ele tem atributos, ele revela a sabedoria de Deus, ele é Deus forte, ele é alguém que cuida de nós eternamente com amor paternal, ele é aquele que estabelece a paz entre nós e Deus, e nós e o nosso semelhante. E como ele é o Rei do Universo, e como um excelente Rei, que é Jesus, Ele muda a realidade do povo, do seu povo. Você concorda comigo? Um governante, quando ele é bom, ele muda a realidade do seu povo, muda para melhor. Você concorda comigo? Concordamos, né?
É exatamente isso que Jesus faz para aqueles que pertencem ao seu povo. Ele muda a realidade deste povo. O que ele faz, Ismael? O texto está dizendo, ele muda uma realidade de trevas, ele muda para a luz, de aflição para alegria, de opressão para libertação, de guerra para paz. É isso que Jesus faz. É isso que o texto diz. Olha que maravilha. Jesus, ele muda a nossa realidade de trevas para a luz. Olha, o povo que andava em trevas viu grande luz. Sabe o que isso significa? Você já andou na luz? Aliás, você já andou na escuridão, nas trevas? Quando acaba a luz, né? Você, às vezes dentro de casa ou fora de casa, você não sabe onde você está pisando, né? Você não sabe se vai bater no móvel, se você está na rua, você vai cair num buraco. Você fica assim completamente inseguro. As trevas são assim, nos deixam inseguros. Jesus transforma a nossa realidade de trevas em luz. Jesus transforma a nossa vida para que nós tenhamos segurança. Mas Jesus faz mais. O menino que nasceu, que haveria de nascer, ele faz mais. Ele transforma a aflição em alegria. Veja o que o texto diz, o verso 1 diz assim: a terra que estava aflita. A terra estava aflita. Mas o verso 3 diz assim: a alegria lhe aumentaste. Aflição, angústia, Deus transforma em alegria. Uma alegria porque tudo está bem? Porque tudo está bem? Não, porque a nossa alegria é no Senhor. E ele usa aqui duas figuras interessantes, né? Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa. A ceifa é aquele momento da colheita dos frutos. Você plantou há meses atrás, você cultivou, você, antes de plantar, você arou, falei certo, né? Arar, arou, né? Nunca tinha falado desse verbo no passado. Então, você cuidou daquilo, você cuidou. E agora, depois de alguns meses, você vai colher. Quando você chega o tempo da colheita, o tempo da ceifa, você fica muito alegre. É o resultado do seu trabalho. Quando você chega no final do mês, depois de ter trabalhado o mês inteiro, você vai receber o seu dinheiro, você, pelo menos por alguns instantes, você fica alegre, né? Porque normalmente, às vezes, o dinheiro só cai na conta e já sai, né? O pessoal já me dizia isso, eu já vivi também, vivo de vez em quando essa experiência. Às vezes o dinheiro, quem está esperando, cai na conta, a gente fica alegre. Mas no dia seguinte você vai ver, já foi embora, né? Porque às vezes já houve o pagamento dos boletos, né? Mas é assim mesmo, a gente vive aqui para pagar boleto mesmo. A gente não vai levar boleto nenhum na eternidade, né? Aqui a gente paga boleto. Então, a realidade de aflição, de angústia, Jesus transforma essa realidade como a realidade de uma ceifa, como, usa uma outra figura aqui, quando aqueles que se alegram quando repartem os despojos. Você imagina essa figura? Repartição de despojos? Despojos aqui é de guerra. Aqueles que estão repartindo os despojos, eles venceram a guerra. E eles estão repartindo os bens do inimigo conquistado. Então eles estão alegres, é a recompensa deles pela batalha. Deus transforma as trevas em luz na nossa vida, transforma a aflição em alegria, transforma a opressão em libertação. Veja o que diz o verso 14: tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Olha a ideia do jugo, do peso, da canga, o cetro do seu opressor. Cetro é símbolo de poder, não é? E um opressor poderoso oprimia o povo, mas Jesus liberta o seu povo da opressão, como o texto diz, como no dia dos midianitas. Os midianitas, eles oprimiam os israelitas, e Deus levantou Gideão para libertar Israel. Os midianitas eram dezenas de milhares, um exército composto de dezenas de milhares, e Deus levantou Gideão com apenas 300 homens para derrotar os midianitas.
É isso que Deus faz, Ele nos liberta de situações que a gente imagina, não vamos conseguir sair delas, estamos no fundo do poço, não vai dar, mas Deus liberta pelo seu poder, Ele transforma a opressão em libertação. E para finalizar, veja como o rei que Jesus é, Ele faz essas mudanças na nossa vida. A última mudança, Ele exclui da nossa vida a guerra e estabelece a paz. Olha a figura que Ele utiliza no verso 5. Toda bota, lembra da bota do guerreiro? Toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha. Lembra da bota do guerreiro? E toda veste revolvida em sangue. Lembra das suas vestes. Ele em combate com o inimigo, suas vestes sujas de sangue. Tudo isso será queimado, servirá de pasto ao fogo. Olha que coisa tremenda. Por meio de Jesus Cristo, Jesus transforma aquelas situações aflitivas, belicosas, hostis da nossa vida e estabelece a paz no nosso coração. Toda bota, toda roupa será queimada diante do pasto. Veja essa transformação que o Rei do Universo, o menino que nasceu, o Filho que Deus nos deu, cujo governo está sobre os seus ombros, aquele que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, caiu uma bengala, Deus forte, príncipe da paz, Pai eterno, Ele transforma as realidades na nossa vida, realidade de trevas para a luz, de aflição para a alegria, de opressão para a libertação, de guerra para a paz. Eu acho que eu vou usar essa estratégia algumas vezes, viu? O pessoal estava assim, querendo dormir, caiu a bengala aqui, o pessoal despertou. É uma boa estratégia. Mas Acás, vamos voltar lá para o rei Acás, rei de Judá. Acás confiou na palavra do profeta. Veja, antes os sírios e os efraimitas se juntaram contra Judá. Deus disse: não vai prevalecer essa aliança contra você, Acás. Você que é rei de Judá, não vai prevalecer. Por quê? Porque a virgem conceberá, terá um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Acás confiou? Não. Preferiu confiar nos assírios. Os assírios derrotaram os sírios e os efraimitas e se voltaram contra Judá. E aí, profeta novamente: olha, o menino vai nascer, seu governo está sob seus ombros, ele é Deus forte, todos os atributos que nós vimos. Acás confiou? Não confiou. Recusou confiar nas promessas de Deus e no seu Cristo, e no menino, preferindo confiar no braço humano. Acás preferiu não confiar em Deus. Ao invés disso, continuou fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus e se aliando. Na continuidade do livro de Apocalipse, ele vai se aliar com a Etiópia, vai se aliar com o Egito, tudo para não confiar em Deus. Aí a história termina da seguinte forma: Judá, que fora poupado dos sírios e dos efraimitas, fora poupado também dos assírios, não seria poupado dos babilônios. Os babilônios estavam a caminho para derrubar Judá. É isso que acontece conosco, quando nós confiamos no braço humano. Nós devemos confiar nos homens até a página 3, né? Até a página 3. Nós confiamos, mas nós sabemos que às vezes as pessoas até mais próximas de nós podem nos desiludir, digamos assim. E nós também podemos ser responsáveis pela desilusão na vida das pessoas que estão próximas de nós.
Por isso, acima de qualquer coisa nesta vida, de cônjuge, de filhos, de trabalho, de bens, acima de qualquer coisa, se você não guardar nada dessa mensagem, guarde isso pelo menos. Acima de qualquer coisa, relacione-se com Deus. Busque relacionar-se com Ele por meio de Jesus Cristo, através da sua palavra. Relacionando-se com Deus, Ele vai te ajudar nos outros relacionamentos que você tem, tá bom? Precisamos confiar em Deus e no governo exercido pelo seu Filho Jesus Cristo. O governo, diz o texto, está sobre os seus ombros, é um governo eterno. O texto, verso 7, diz isso. Ele vai governar com juízo e justiça desde agora e para sempre. Nunca deixará de governar. E nós que confiarmos em Jesus Cristo como nosso governante, Ele transformará na nossa vida as trevas em luz, a aflição em alegria, a opressão em libertação daqueles que nos oprimem. Tirará da nossa vida a guerra, estabelecerá a paz. Confiemos, apesar de todas as dificuldades, apesar de, por vezes, o mundo parecer caótico e a nossa vida também parecer caótica, confiemos em Deus. Ele governa sobre os reinos, governa sobre a nossa vida, exerce esse governo sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo que transforma a nossa realidade em realidade de bênçãos.